Na sequência de nossa programação, gostaria de convidar para ocupar o dispositivo a senhora Janice Trota, ministra, representando a ministra da Comunicação, Tecnologia e Inovação. É isso? Ciência, Tecnologia e Inovação. Janice Trota, representando a ministra Luciana Santos. Ciência. Ok. Fique à vontade, senhora. O vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares, diretor de Hidrografia e Navegação, representando o ministro da Marinha, almirante Marcos Olsen. O governador do estado do Amapá, por gentileza, o senhor Clécio Luiz Vieira. A subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente, a senhora Ana Haste, por gentileza. E também ele, que é a autoridade de sustentabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Protásio. Você abre essa primeira fala, por favor. Cada um vai falar um pouquinho. Bom, com a palavra, por gentileza, a subsecretária Ana Haste. Bom dia a todos. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter no Dia Mundial dos Oceanos uma plateia que eu sei que as pessoas que estão aqui são as pessoas que realmente se dedicam ao oceano. Que no seu dia a dia, no seu trabalho, tem uma relação direta com essa massa de água que é o que faz o nosso planeta colorir azul quando visto da Lua, não é isso? Quando a gente fala em economia azul, e aqui eu cito meu amigo Gunter Pauli, que esteve com a gente ontem aqui, a primeira vez que eu ouvi o termo, eu entendi que era economia do mar, né? Era economia do oceano. E quando o Gunter veio aqui no Rio e conversou conosco, ele disse, não é só a economia do mar, é a economia do planeta. E a economia do planeta é essa economia que nos permite continuar, enquanto seres humanos. Meu professor que esteve aqui ontem, Sérgio Besserman, ele fala do nosso planeta, da nossa atmosfera, do nosso oceano, como nosso bem comum. Aquilo que é de todos e que por isso é tão difícil a gente poder tratar, regulamentar, cuidar, né, a nossa sustentabilidade, cuidar, porque é de todos e a gente precisa, enquanto indivíduo, mas também enquanto indivíduo atuar no coletivo. E aí, então, o Sérgio fala, né, o planeta vai continuar, não é uma questão da continuidade do planeta. O planeta continua, mas nós, será que a gente continua? E em que condições a gente continua? Que eu acho que esse é o grande desafio. A gente continua na condição que a gente tem hoje, na condição que os nossos avós tiveram, nossos filhos, netos, bisnetos. Meu filho, foi engraçado, meu filho essa semana falou comigo, ele tem 7 anos. Ele falou comigo, mamãe, em 2050 você não vai mais estar aqui, né? Aí eu falei, calma, meu filho, 2050 eu comecei a calcular, vou ter 70 e poucos anos. Não, filho, mamãe, se Deus quiser, vai estar aqui em 2050. Mas ele vai ter 40 anos em 2050? Não, está errada a conta, né? 30 e poucos anos em 2050. Então, a nossa passagem é muito efêmera, é muito rápida. Né? Uma fala minha aqui, ela não é nada. O meu tempo de vida não é nada para o que é o planeta. Então, gente, assim, com muita humildade, é que eu acho que a gente tem que pensar no que a gente está fazendo aqui hoje, quando a gente se propõe, num sábado de manhã, né, deixar as nossas famílias e vir aqui lutar por algo que é tão fundamental, que é a permanência da nossa raça, da raça humana, vivendo em harmonia com esse planeta, que é um golpe de sorte no universo. Né? Todos estarmos aqui
com a gravidade, com a distância certa do Sol, com tudo funcionando. Isso aqui é um grande golpe de sorte. E a gente precisa realmente olhar para dentro e entender que a gente precisa ser muito humilde para poder trabalhar em conjunto e estar aqui hoje todo mundo reunido. Desculpa, acabei até me empolgando na fala, mas agradecer muito, deixar um abraço grande do governador Cláudio Castro, do nosso secretário Bernardo Rossi, e dizer que a economia azul, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois, mas é uma grande prioridade, e eu tenho certeza que para o governo do Amapá também, e para muitos outros governos de estado, é uma grande prioridade para o nosso Brasil e para o nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor Paulo Protásio. Vai falar aqui? Claro, cuidado com... Quem manda é ele. É o nosso guia, nosso orientador, faz o nosso ponto, até deixa a Lindária falar fora da hora. O mais importante para todos nós é o aprendizado. Eu tenho a impressão que todo mundo aqui na sala, tem momentos em que já se passou e a gente aprendeu. Tem momentos que a gente passou e nós perdemos o aprendizado. Mas aqui hoje, a sensação que eu tenho é que há uma continuidade de aprendizado, realmente pela ideia e a expressão do interesse que a iniciativa que a Lindária fez em relação ao engajamento do oceano tivesse uma contribuição como essa. Eu acho que houve um acerto aí extraordinário, porque esse ensaio, embora não tivesse sido concebido nem programado, ele está servindo para uma identificação extraordinária. Ontem, quem esteve aqui deve ter ouvido a mais, eu diria, simples, objetiva, pragmática forma de sonhar, da palavra do nosso Gunther Pauler. Aquela figura do povo ver e levar a câmara dele e devolver a câmara, depois de passar por ela para um escrutínio, até fotografando a si próprio. Eu acho que aquilo foi uma demonstração extraordinária do que é essa relação nossa com a natureza, nossa com o ser vivo. E esse ser vivo é um ser vivo que consegue, inclusive, fazer previsões do tempo. Ele, quando sai e voa, vai para outro lugar, aquele lado do oceano se esvazia porque vem uma tempestade. Gente, coisa fantástica essa ação. Eu queria dividir com vocês um aprendizado. Quando eu tive a ideia de fazer alguma coisa, ela foi puramente por acaso. Eu fui eleito presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e eu não sabia bem o que eu ia fazer. Mas eu queria fazer alguma coisa que fosse importante, dentro do próprio conceito da gente poder realizar e contribuir para a sociedade, com esse sentimento que a Ana tão bem expressa todos os dias dela. Que era, o que vai acontecer com os próximos anos? Então eu fiz essa pergunta para um amigo meu lá em Itamaraty, que naquela época era o ministro, e ele disse para mim, eu vou te mandar o calendário do futuro. E ele mandou o calendário do futuro. E no futuro tinha, isso foi na altura de 89 para 90, tinha lá um negócio chamado UNCTAD, United Nations Conference for Environmental Development, em 92. Aí eu digo, o que é isso? Ninguém sabia. Era uma promessa feita em Estocolmo, decidida pelo grupo dos países membros, para realizar, 20 anos depois, uma reunião para ver qual o destino que o mundo teria na sua sobrevida, a nível da sua sustentabilidade. Gente, 20 anos é muito tempo. Ana, mais tempo do que você foi comprometida com o seu filho. O mais incrível desse mundo é que, por que não, né,
no Rio de Janeiro. O mundo tinha decidido que ia ser no Brasil. Aí nós saímos atrás de trazer essa reunião para cá. Ela chamava-se Eco 92. E nós transformamos ela em Rio 92. Maurice Strong foi, para mim, o primeiro grande ensinamento. Qual foi? O presidente, na época, Collor, ele me nomeia secretário executivo da reunião e eu começo a trabalhar no Jardim Botânico, num prédiozinho reformado, lindo de morrer, no meio de uma floresta. Não podia ser melhor. Não é? Então, o que vai acontecer? De repente, um telex, não sei se vocês, todos conhecem telex, mas quem tem ideia sabe o que é. Começou a tocar e passou a todo dia a produzir uma ideia, eu estou indo, eu vou. Eram universidades, centro de pesquisa, organizações, setor de empresas, ações, governos de todas as histórias. Eu digo, caramba, quem está convidando? Quem está convidando? Aí eu descobri que foi o Maurice Strong. Maurice Strong convidou o mundo inteiro para vir para o Rio de Janeiro para a UNCTAD. Mas, gente, nós não temos esse orçamento, é uma reunião fechada de governo. E aí que deveria ser só assim e com enorme segurança. Imagine receber presidentes e primeiro-ministros de todo o mundo. E o Brasil e o Rio de Janeiro, especialmente, tinham um problema de segurança. Bom, gente, o que aconteceu? Eu tive que conversar com o Dr. Maurice Strong. Aí eu perguntei a ele, why you did this? Por que você fez isso? Ele disse, porque o mundo tem que saber o que nós estamos passando. Qual o nosso desafio e de que forma ele ia ser feito. Eu vou terminar, porque o nosso amigo já olhou o relógio. Gente, a grande mudança nas Nações Unidas ocorreu nessa reunião. A mais profunda mudança está ocorrendo agora no Brasil com o G20. Qual seja, o Fábio Carello, que aqui esteve, fazendo uma bela de uma apresentação, excepcional, profunda. Eu diria que falou uma coisa importantíssima. O oceano é singular. E o Strong me ensinou uma outra coisa, que a pessoa, o indivíduo, o cidadão é plural. Quando a gente começou a ver que haveria uma demanda só de instituições, nós tínhamos chegado a 326 instituições globais vindo ao Rio de Janeiro, dizendo com compromisso de participar. Não havia lugar, não havia isso, não havia nada que pudesse dar segurança ao procedimento. Aí eu fui ao prefeito, e o prefeito nos deu o Parque do Flamengo. Quem não conhece sabe que é um lugar aprazível, ótimo, mas não tem construção, não tem estrutura. Pois lá ficamos 15 dias felizes. O mundo inteiro, eu conheço hoje gente que foi até em 2015, quando aconteceu a COP em Copenhague, eu fui visitá-los, porque nós fizemos um grande programa nesse dia da COP, lá, durante o esquema na Dinamarca, e encontrei a ministra, na época. E quando me apresentei e falei do Rio de Janeiro, ela falou assim, eu tive a melhor das vivências da minha vida profissional no Rio nessa época. Eu disse, mas como assim? Eu fiz parte da delegação, mas eu passei o tempo todo no Parque do Flamengo. Eu não fui ao Rio Centro praticamente. Imaginem, aí é um indivíduo plural. Aí é o indivíduo que nós realmente queremos pegar e atender, e atingir e mobilizar. E parabéns, Lindária, você conseguiu. Bem, na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o governador...
governador do estado do Amapá, o senhor Clécio Luiz Vieira. Pode falar daí, pode vir. Apoiar minha colinha aqui. Bom dia. Bom, eu sou Clécio Luiz, eu sou governador do Amapá. No Amapá tem provavelmente um dos endereços mais conhecidos do Brasil, que é o Oiapoque. E todo mundo conhece a expressão do Oiapoque ao Chuí, né? E eu quero iniciar dando bom dia a todos e a todas, mas agradecendo a Lindália, que me trouxe até aqui. Sim, Lindália, você, muito obrigado. A gente tem conversado muito. E o meu papel hoje aqui é menos falar, mais ouvir e tentar, modestamente, mas inserir o Amapá, tão pouco conhecido, nessas discussões globais, e neste caso muito específico, essa discussão sobre o oceano. Nós somos a capital banhada pelo Rio Amazonas. E o Rio Amazonas deságua diretamente no Oceano Atlântico, mas com muita incidência. Algumas pesquisas dizem que se nós fizermos um xixi lá na frente de casa, lá no nosso endereço, que é o endereço mais bonito do planeta, que é a esquina da linha do Equador com o Rio Amazonas, vão encontrar sedimentos lá na Flórida. Então, para entender a força do nosso Rio Amazonas. Mas antes, me permitam aqui, rapidamente, além da Lindália, saudar, eu acabei de conhecer o Paulo Protásio, vamos conversar mais daqui a pouquinho. Queria saudar também a Janice Trotti, ao vice-almirante Marco Antônio, a Ana Arte. Saudar a nossa delegação, eu estou aqui com a Silene Cavalcante, a superintendente do SEBRAE, que está aqui conosco, Edivan Barros, nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Gutenberg Vilhena, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, e a Cláudia Fune, nossa pesquisadora do IEPA, que é o nosso Instituto de Pesquisa. Me permitam mandar um abraço especial para Ana Paula, Maria eu de hoje, que era deputado à época, e tu foste a nossa madrinha da lei de ampliação da licença maternidade. Eu acho isso 2002 ou 2003 por aí, né? Então, prazer reencontrá-la aqui. Pois bem, o Amapá é aquele estado mais ao norte do Brasil, é um losango que tem um domínio do início ali das montanhas, do que nós chamamos de platô das Guianas, tem um domínio amazônico, né, na bacia sedimentar do Rio Amazonas, e tem um domínio atlântico. E poucos amapaenses, inclusive, sabem que nós temos uma faixa litorânea que equivale a 600 quilômetros de litoral atlântico, praias e mangues. E temos lá um parque nacional, chamado Parque Nacional do Cabo Orange, e temos algumas heroínas e heróis do nosso Instituto de Pesquisa que estudam essa nossa margem, esse nosso litoral. Mas, em geral, ele é pouco conhecido pelos próprios amapaenses, pelo Brasil também, obviamente, né? E talvez seja mais conhecido mundo afora. Mas é algo que está lá, para o bem e para o mal, desconhecido. Para o mal, porque precisamos conhecê-los. Para o bem, porque nós temos a chance de conhecê-lo e darmos uma atenção diferente. O Amapá, gente, ele é o estado mais preservado do Brasil. Nós temos, entre a criação do território federal e a data de hoje, nós temos 80 anos. Nesses 80 anos, nós usamos ou substituímos apenas 3% da nossa floresta originária. 97% da nossa cobertura florestal ainda está intacta. Só para dar um exemplo do quanto nós estamos preservados. Nós também somos o estado mais protegido do Brasil. Por quê? Porque 73,5% do nosso território é protegido por algum tipo de instituto legal. Parques nacionais, nós temos o maior parque de floresta tropical do mundo, o Parque das Montanhas do Tumucumaque,
Nós temos o Cabo Orange, nós temos várias reservas biológicas, reservas de uso sustentável, nós temos APAs, enfim. Nós fomos o primeiro estado a demarcar todas as nossas áreas indígenas sem nenhum tipo de conflito. Então, quando junta tudo isso, que nós nos orgulhamos muito, dá 73,5% do nosso território. Olha, o estado mais preservado, o estado mais protegido, domínio amazônico, domínio atlântico, enfim, todos os ecossistemas ali dentro, mas um povo muito pobre, muito empobrecido. E quando a gente fala de todos esses ativos, vou usar essa expressão, ambientais que nós temos, os melhores indicadores ambientais do Brasil, talvez do planeta, e olhamos para os nossos indicadores sociais e indicadores econômicos, primeiro que torna o discurso da sustentabilidade, de tudo isso pelo qual eu fui aplaudido, absolutamente insustentável. Depois, nós passamos uma péssima mensagem para a atual geração e para as futuras gerações. A mensagem que se está passando, Protásio, é a seguinte: não valeu a pena. Valeu a pena desmatar, valeu a pena destruir. Quem devastou, ficou rico. Quem preservou, ficou pobre. Essa é a mensagem na prática que a gente passa. Vou fazer um exercício rapidamente aqui. Se nós fecharmos os olhos agora e imaginarmos a Amazônia, o que vem na nossa cabeça? Como imagem? Floresta, lindo, né? Floresta, rios sinuosos, comunidades ribeirinhas. E isso tudo nós temos e é lindo mesmo, nós queremos preservar isso. Nós queremos manter essa imagem. Mas a Amazônia não é só isso. Não é só essa imagem bucólica, romantizada, incompleta. Debaixo das copas dessas árvores que nós vimos, existem pessoas. E eu posso garantir a vocês que na sua imensa maioria, para não dizer totalidade, quem vive embaixo das copas dessas árvores vivem na pobreza, na miséria. E é o pior tipo que tem. Ao contrário da música dos Titãs, que diz que miséria, miséria em qualquer canto, existem misérias diferentes. A nossa lá, além de ser material, objetiva, ela também nos impede de ter futuro. O filho de um ribeirinho, o filho de um castanheiro, de um seringueiro, de alguém que mora numa comunidade tradicional, não tem a menor perspectiva de futuro. Porque tudo o que se está falando sobre meio ambiente, sobre preservação, sobre restauro, não nos alcança. Nós estamos tendo muita dificuldade com o Fundo Amazônia, por exemplo, porque o Fundo Amazônia fala de restauro. Quer dar dinheiro para quem quer restaurar, para quem desmatou, na prática, né? E está restaurando. E é nós, que não devastamos, que não desmatamos. Nós fomos desmatamento negativo mais uma vez ano passado. 0,13, assim como somos carbono negativo. E o que isso nos traz de volta? Absolutamente nada, garanto a vocês. Triste isso, né? Porque eu estou dizendo aqui, não interpretem mal. Eu estou dizendo que esses indicadores ambientais que nós temos, nós nos orgulhamos deles. Nós queremos preservá-los, nós queremos mantê-los. Mas é insustentável falar só deles se não falarmos da pobreza. E esse discurso que fala só da Amazônia, ou quer financiar restauro, onde não há necessidade de restauro, é incompleto. E ele chega a ser ridículo para a gente. Então eu vim aqui com todo entusiasmo amazônico para dizer que estamos juntos, nós queremos debater o nosso litoral, queremos debater o oceano, mas queremos também mostrar essa realidade. Se nós vamos ter a COP, ano que vem, né? A COP da Amazônia. E eu digo a vocês o seguinte, 2 coisas terríveis podem acontecer e que nós precisamos impedir na COP. E nesse debate, a COP vai ser o momento. Nesse debate que nós estamos fazendo, inclusive aqui, eu estou inserindo o Amapá nesse debate do oceano.
uma coisa terrível é apenas romantizarmos a Amazônia. E eu estou incluindo aqui a Amazônia que tem mar. O outro extremo é apenas absorvermos um discurso de fora para dentro, que fale de proteção, de preservação, de restauro, etc., etc., sem levar em consideração a presença humana. Mas na perspectiva do desenvolvimento. Claro, não a qualquer custo, não de qualquer jeito. Eu estava falando para o Otávio ainda há pouco, poxa, a gente está... Porque a nossa preservação, gente, ela se deu pelo distanciamento, pelas dificuldades geográficas e pela omissão. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mais ou menos isso. Só que isso daqui para frente não vai funcionar mais. Porque as comunicações ligaram espaços físicos, né? Encurtaram distâncias. Nós não vamos conseguir preservar da mesma forma, com a mesma qualidade, se não for por ação propositiva, ação política. É atrás disso que eu estou vindo atrás. É um pedido de ajuda também. Enxerguem o Amapá nessa perspectiva, de um pedido de ajuda de quem está não se vitimizando, mas olha, está aqui. Temos os melhores indicadores ambientais do planeta, que bacana, queremos mantê-los, preservá-los, nos orgulhamos disso, mas queremos também que esses indicadores ambientais puxem os indicadores sociais e econômicos. Eu acho que isso é o melhor que pode acontecer na COP e em qualquer uma dessas discussões que nós estamos nos inserindo, e por isso que eu te agradeço, Lindália, por estar nos inserindo aqui nesse debate. Porque se nós dissermos assim, olha aqui, esse lugarzinho no planeta, no Brasil, que tem esses indicadores ambientais aqui. Mas olha que contradição aqui embaixo. Então, quem quiser falar de Amazônia, de preservação consciente da Amazônia, vamos fazer com que esses indicadores ambientais puxem aqui os indicadores sociais e econômicos. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos do mar. É isso que nós queremos do nosso oceano, tão pouco utilizado, tão pouco falado, tão pouco explorado no sentido da ciência. O que é a exploração na ciência? É pesquisa. É pesquisa. Nós temos um debate aí, aliás, vários debates. Tem um debate da floresta, porque a floresta tem recursos madeireiros e não madeireiros. Um dos caminhos é os não madeireiros, o que nós chamamos de biodiversidade, se transformar em bioeconomia. Nós estamos aqui com fármacos, que seria um dos grandes caminhos. A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, porque nós temos quase tudo que se propagandeia hoje das grandes marcas, são produtos que são tirados da Amazônia, mas que nós não recebemos nada por isso. Nem em termos da apropriação do conhecimento tradicional, nem da própria, do objeto mesmo, da matéria que dali é extraída. Nós não somos contra, mas nós queremos, de alguma forma, encontrar um método, uma forma de transformar isso em benefício para quem está lá e está ajudando a preservar, a quem está ajudando a dar um destino sustentável. O nosso curador falou aqui da expressão sustentabilidade. Mas só mostra que você estava falando para o pessoal ver o exemplo real. À tarde você mostra mais. Né? Isso aqui é uma das nossas apostas. Fármaco e cosmético juntos, tem outras coisas que eu vou falar à tarde, que é uma das nossas grandes apostas. Mas para isso, o mesmo mercado, os institutos, enfim, que tratam de Amazônia como marca, nós queremos convencê-los de, além da marca, de estarem dentro da Amazônia, produzindo na Amazônia, e aí pode chamar de economia verde, economia azul, economia ética, como queiram, isso pouco importa para a gente, sabia? Nós queremos ter alternativas econômicas, negócios éticos que possam ser feitos na Amazônia, produzindo os efeitos econômicos, sociais e ambientais que nós queremos. Mas eu estava falando que o nosso curador falou da origem em latim do termo sustentabilidade. No francês também, sustentabilidade, quando a gente fala desenvolvimento sustentável, eles falam desenvolvimento durável, ou seja, durável, que é a mesma coisa, é o que nós queremos. E aí volta
para Estocolmo, volta para o nosso futuro comum. Olha como a gente está longe e perto ao mesmo tempo dos mesmos debates. E assim, eu encerro. Olha que coisa interessante, eu escrevi para não esquecer. Eu encerro assim. Quando Vicente Anés Pinzón, navegador espanhol, desceu da Europa para cá, antes de Pedro Álvares Cabral, ele entrou em 1498 num rio chamado Oiapoque. Ele veio do mar, entrou, passou por onde é hoje o município de Oiapoque, teve que parar numas pedras, que são uma cachoeira, são cachoeiras. Descreveu, fez toda a cartografia, voltou para o mar, continuou navegando no mar, mas percebeu, em dado momento, que aquele mar não era mais salgado. E ele batizou de mar de água doce. Isso virou uma expressão mundial, se referindo ao rio Amazonas. Ele depois descobriu que o mar não era o mar, era um rio, com dimensões, né, de um mar. E aí a nossa conexão está feita, do nosso mar de água doce, o nosso rio Amazonas, com o oceano. Muito obrigado, bom dia, obrigado pela oportunidade. Bem, muito obrigado, governador do estado do Amapá, senhor Clécio Luiz Vieira. Muito obrigado por sua apresentação. Gostaria de registrar a presença da senhora Marina Esteves, subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Muito obrigado pela presença. Bom, na sequência de nossa programação, gostaria de passar a palavra para o senhor, o vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares, diretor de Hidrografia e Navegação da onde? Da Marinha do Brasil, que nesse ato está representando o ministro Almirante Marcos Olsen. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu sou o Almirante Linhares, eu sou diretor de Hidrografia e Navegação, que é uma instituição que tem 150 anos, vai fazer 150 anos em 2026, da Marinha, e o comandante da Marinha represento ele. Também fui diretor de Hidrografia e Navegação. A DHN, que a gente conhecido aqui no meio acadêmico, de pesquisa, ela tem o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, porque, como o governador bem falou, a pesquisa, o nosso oceano, essas informações que nós temos de estudar o oceano profundamente, elas precisam ser repositadas em um banco nacional, e esse banco está com a Marinha há muitos anos, e os nossos pesquisadores ali usufruem de informações precisas do oceano. E esse oceano, que é um sopro de vida do nosso planeta, porque o fitoplâncton que gera o oxigênio subtrai o CO2 da atmosfera e permite a vida em nosso planeta. Principalmente o Brasil, que tem essa faixa ensolarada. Então, hoje, falar do sopro de vida do nosso planeta, no Dia Mundial dos Oceanos, a Marinha dá a sua contribuição muito grande na formação dos profissionais que pesquisam o oceano. Então, é importante citar que hoje também é o Dia do Oceanógrafo. É um profissional que, de 4 a 5 anos, formado na universidade, tem cálculo 1, 2, 3 e 4, tem que embarcar para concluir o seu curso de graduação. É um curso bem difícil e o Brasil precisará de oceanógrafos para que possa ser próspero na pesquisa oceânica, conhecer o seu oceano, assim como engenheiros de pesca. E tem um curso de engenharia de pesca na Universidade Estadual do Amapá. Então é importante citar também que esses profissionais são 25 cursos de engenharia de pesca e 13 de oceanografia. São profissionais necessários. Se a gente tiver um hiato desses profissionais, a gente vai sentir falta lá na frente. Então a gente tem que formar esses profissionais agora. E a Marinha dá a sua contribuição. Nós estamos com um navio, o Vital de Oliveira, pesquisando o Banco do Álvaro, na região norte do país. Fica 153 milhas náuticas, uma coisa belíssima, 25 metros de profundidade. Ele está lá agora, está desde fevereiro, vai voltar só em julho. Tem mais de 30 pesquisadores a bordo do navio. Esse navio aproveita ali os lampejos do farol de Calçoene, no Amapá. Ali nós temos o maior estuário, a maior deságua do planeta, que é o rio Amazonas. Então, nós temos também lá o farol de Caçoene. Nós temos aí a elevação do Rio Grande. Então, conhecermos a estrutura, as feições geológicas do nosso país é fundamental. A elevação do Rio Grande, ela tem o tamanho do estado do Pará, uma profundidade que chega na região 3.000 metros e ela emerge até a menor profundidade de 152 metros.
E a gente precisa estudar isso, a gente precisa conhecê-la. E a gente está num processo junto às Nações Unidas para que possamos estabelecer a Navegação do Rio Grande como limite soberano dos brasileiros. Há pouco tempo atrás, um navio estrangeiro saiu lá do Mar Báltico, veio justamente pesquisar no nosso país. E a Marinha teve que ser acionada para quem pegamos exatamente o navio fazendo uma pesquisa indevida, porque não tinha autorização do Estado brasileiro. Então a Amazônia Azul também precisa ser protegida. Eu cito também do Amapá, o governador, nós temos a amplitude de marés, né? Então nós temos esses fenômenos das marés, né? As marés elas sofrem muita influência da Lua, então a intumescência e nós temos de amplitude de maré é no Amapá, no Igarapé do Inferno. São 12 metros de amplitude de maré. O que é amplitude? Então, aquela amplitude, aquela massa de água concentrada de maneira 6 horas ali concentrada, aquilo é energia, ela cresce. Então, a gente precisa de profissionais para estudar isso e transformar esse conhecimento em economia. Então, essa é a contribuição da Marinha. A Marinha dá essa contribuição, a gente tem o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, a gente contribui com a formação desses profissionais. Acabei de vir agora com o navio, ele saiu lá de 15 graus norte, o Antares, com oceanógrafos, fomos até 33 Sul, que é lá em Rio Grande, levar também doações. O navio parou em Maceió para pegar as doações do 3º Distrito Naval, na área do Nordeste, e fomos para lá, da nossa contribuição. Então, olha a distância que foi percorrida. Com o oceanógrafo, então, é um custo para o Estado. A gente precisa dos profissionais para que essas ideias elas sejam transformadas. É o profissional que vai pensar os grandes espaços. O engenheiro de pesca também, a maneira sustentável. Qual é a estratificação de coluna d'água aqui, que eu tenho maior concentração de pesca, que ela pode ser renovada. Então, é esse profissional. Ele precisa embarcar, é um profissional que conhece o oceano, ele pensa aquela grande dimensão. Então, essa é a contribuição da Marinha que eu posso testemunhar aos senhores. Essa diretoria a qual eu estou à frente, ela se envolve especificamente, a gente faz cartografia, meteorologia, hoje está aqui com o nevoeiro, por conta dessa massa fria, com a superfície do mar quente, e o navegante precisa disso, porque para entrar com o navio ele precisa, não terá ali os lampejos do farol de Calçoene, mas ele precisa conhecer essa informação, então isso diuturnamente é feito. Então transformar o oceano, que o Brasil não tem, diferentemente de outros países, o mar argentino, o mar do Japão, o mar do leste da China. Não, no Brasil nós temos o Oceano Atlântico. Essa denominação é maravilhosa, porque nós temos aqui, como disse o Fábio, na Baía de Guanabara, um oceano. E ele vai até a África, nos liga, interliga todas essas regiões. E é importante citar mais um compromisso aqui, para encerrar minha fala, que em 150 anos, em 2026, a ADHN fará. Mas a gente terá também um novo navio que a Marinha está construindo, um navio polar, para a pesquisa antártica, um esforço enorme do país. Ele poderia ter sido feito em outro local, mas a Marinha fez questão que fizesse no Brasil. Esse processo, esse navio está sendo construído no Espírito Santo e ele ficará pronto em 2026. E o que esse navio fará? Ele principalmente fará investigação no Oceano Antártico, né? O oceano é único, mas a denominação Antártica, levando pesquisadores, justamente para produzir essa pesquisa, que o Brasil não fique a reboque de outros países. A gente tem que ser protagonista com o Mark 3.978 milhas náuticas. Nós temos que produzir ciência de qualidade, conhecimento e transformar isso, como o governador falou, em prosperidade à nossa população. É isso. Muito obrigado, senhores. Bom, na sequência, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra representando a ministra Luciana Santos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu passo a palavra para a senhora Janice Trotter. Muito obrigada, bom dia a todos aqui presentes. Eu hoje estou com um sarrafo lá em cima, né? Porque a minha intenção era participar desse evento como convidada, e eu aqui estou representando a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que é uma pessoa que tem pautado o oceano de uma maneira muito central na pasta sobre a presidência dela nesse momento, né? Antes de começar a minha fala, eu vou ter que fazer um compromisso entre a minha espontaneidade e o compromisso formal de representar a ministra, né? Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma transgressão, né, da ordem de precedência e começar agradecendo a Lindália Reis
por esse evento maravilhoso que ela está promovendo aqui. Um verdadeiro traço de união, né? E eu vou pedir um segundinho só para contar uma coisa muito pitoresca. Eu tenho certeza que ninguém nesse auditório sabe, só eu e mais uma pessoa. Nós desde ontem estamos aqui ouvindo o André Zucca, passa a próxima. O André Zucca, quando ele nasceu, a mãe dele fez um pedido muito especial. Eu queria jogar o cordão umbilical do André no mar, né? E o cordão umbilical do André foi jogado no través da Restinga da Marambaia, por uma pessoa que está aqui nesse auditório. Então, até o André tem oceano nas veias e dá a sua energia para os oceanos. Parabéns, André. Bom, isso posto, eu vou agora... Pois é, agora todo mundo sabe, eu estou compartilhando esse segredo com todo mundo. Mas eu, em nome da ministra Luciana Santos, eu gostaria de saudar os meus colegas aqui do palco, o governador Clécio Luiz. Eu tenho uma outra confidência, viu, governador? Eu passei 8 meses sendo informada diariamente sobre o Amapá, por um grande colega meu, que hoje é deputado estadual do Amapá, que é o Inácio Maciel. Inácio e eu fizemos um curso e foi uma maravilha aprender isso que a história realmente não nos ensina. Então, parabéns pelo seu estado e também ao secretário Paulo Protásio, que aqui nos honra desde há muito, como exposto por ele, mas hoje como... Vê se eu estou certa, diretor da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. Muito bom. E também ao meu colega de tantos anos, o Almirante Linhares, né? Almirante Linhares, vou fazer outra revelação, eu acho que eu já trabalhava na DHN quando ele chegou lá para estudar hidrografia, então isso dá uma ideia do meu DNA, né? Como é antigo. Mas vamos lá, porque a gente chega lá, né, Ana? Você já fez esse compromisso com o teu filho, eu estou fazendo com os meus netos, né? De que a gente vai deixar um mundo melhor para eles, né? Mas a gente hoje celebra esse dia tão importante, que é o Dia dos Oceanos, que é uma pauta importante para o MCTI, mas mais do que o lado lúdico, esse lado, enfim, que eu iniciei a minha fala, é um momento para a gente refletir, e refletir com profundidade sobre o papel que o oceano desempenha na regulação do clima, na manutenção da biodiversidade e no sustento de milhões de pessoas. Porque até hoje nós não sabemos o que o oceano representa em termos de economia global. E para o Brasil, então, menos ainda. Nós aqui no Brasil não conhecemos nem 20% da nossa biodiversidade marinha, que dirá conhecer o seu potencial. Mas a gente precisa erguer os nossos braços e fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu queria também aproveitar e saudar o professor Romildo. O professor Romildo é o diretor do Parque Tecnológico da Ilha do Fundão. E o professor Romildo teve a generosidade de abrigar o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, lá no parque, o qual eu tenho o privilégio de servir como diretora de infraestrutura e operações. É um grande desafio. E, enfim, nós contamos com todos para que a gente possa alicerçar essa instituição, que é uma organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós precisamos ter essa atuação mais tática, mais operacional, mais na frente de batalha, de fazer o que tem que ser feito, né? O Fábio também me traz um enorme prazer em revê-lo aqui. Acho que desde a época que eu trabalhava com o Carlos Nobre eu não te via, mas ele já traz uma coisa que estava aqui na nossa fala, que é o oceano nos conecta. E como conecta? Não só aqui nesse auditório, não só no espaço ambiental, geográfico, mas em toda a concepção do seu papel que a gente tem que ter para o planeta. Nós somos um país privilegiado. O Brasil é um país privilegiado em relação ao acesso à riqueza de seus recursos marinhos.
né? Fonte de vida, de alimentação, de emprego, de renda, de lazer, mas também traz muitos desafios. Ontem nós vimos aqui o cenário em que o meio ambiente marinho, em algumas regiões, e eu me arrisco a dizer, em muitas regiões do nosso planeta, se apresenta. A prevenção da poluição marinha, seja por plástico, por óleo, ela é muito aflitiva. Ela adentra a cadeia trófica marinha e chega até nós. Então, se a gente quer fazer compromisso com os nossos netos, com os nossos filhos, nós temos que saber que há problemas que precisam ser tratados como se a gente estivesse num campo de batalha, né? Bom, e quem são os mais afetados com isso? Os mais afetados com isso são as comunidades costeiras, por todos esses impactos que a gente vem observando, seja por conta das mudanças do clima, apesar de que isso é um outro dado que eu gostaria de deixar bem pautado aqui, né? Nós, como zona costeira, e a nossa não é pequena, né, somos imensamente afetados pelos impactos da mudança do clima. E, no entanto, nós somos o que menos contribuímos para as emissões de gases de efeito estufa. Isso é um verdadeiro paradoxo, né? Então, o avanço de uma agenda de adaptação é inevitável nesse momento. Mitigação já é uma palavra que abandona o nosso vocabulário. Nós já estamos pensando na adaptação, né? E isso vai ser, com certeza, o nosso principal eixo de atuação no âmbito do INPO, desse instituto no qual eu exerço o meu cargo. Então, assim, como é que tudo isso se junta debaixo de um Oceans 20 Dialogue, né? Eu já tinha feito uma explicação aqui pormenorizada, mas, graças a Deus, o meu colega Rubens já explicou tudo para vocês. Mas eu acho que algumas coisas devem ser repassadas aqui, né? Nós temos que promover a ciência oceânica de uma forma transformadora, né? Nós temos que inventar uma nova forma de cooperação internacional. E eu acho que isso tem tudo a ver com o momento que o Brasil está vivendo à frente do G20, na presidência do G20, né? Que é composto por 19 países, a União Europeia e a União Africana. Isso eu acho que dá uma dimensão geográfica do que a gente está falando aqui, né? E foi justamente sob a presidência do Brasil que nós conseguimos inovar e formalizar um grupo de engajamento da sociedade civil focada no oceano. A forma de comunicação entre a sociedade e a ciência é o que nós estamos fazendo aqui. É sobre diálogos oceânicos, né? E daqui, então, dessa iniciativa sem precedentes no âmbito do G20, eu gostaria de concitá-los a não perder a oportunidade de aqui deixar grandes e importantes recomendações, que são as recomendações que serão passadas aos nossos dirigentes, né? Hoje, mais do que nunca, é necessário que cada um faça a sua parte. Governo, empresa, organização não governamental, cidadãos, enfim, a grande mídia. Maria Paula foi instrumental, o Oceano tem feito um papel maravilhoso, muito obrigada, vocês são demais. E vamos, então, unir os nossos esforços aqui, vamos enfrentar esses desafios, vamos fazer uma abordagem integrada do problema que a gente tem que tratar, vamos interromper, reverter o declínio da saúde dos oceanos, porque é disso que a gente precisa para salvar o nosso planeta, né? Então, que esse Dia Mundial dos Oceanos seja um marco de renovação no pensar e no nosso compromisso com um futuro mais azul e sustentável. Muito obrigada. Bem, nesse momento, o governador do Amapá tem uma lembrança para fazer uma entrega, não é isso? Por favor. Não é isso? Já está lá. Mais um minuto, mais um minuto. Vou aqui, num gesto de
irmandade entre dois estados que são muito conectados, o Rio de Janeiro e o Amapá. Depois eu explico os motivos, já expliquei para você, né? Quando o território do Amapá foi criado, em 43, o primeiro governador... Não, pode deixar. O primeiro governador, embora fosse paraense de nascimento, mas era carioca, de vivência. Janari morou aqui, criou toda a família aqui no Rio de Janeiro. Janari Gentil Nunes, que depois de ser governador, longamente, foi ser presidente da Petrobras. E, quando ele vai para Macapá, tinha um pouco mais de 1.000 habitantes lá. E ele leva todo o staff, e assim isso é repetido muitas vezes. A maioria dos governadores do Amapá, da época do território federal, eram cariocas, e levaram muitos cariocas para o Amapá. E também as rádios que nós escutávamos lá eram as rádios daqui. Isso explica, todo mundo é curioso, porque todo mundo torce para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo e para o Fluminense. Minha irmã é fluminense, inclusive. E aí eu queria presentear o Rio de Janeiro, através da Ana, com essa caixa, que é uma caixa de mar abaixo. É uma caixa que faz a trilha musical, percussiva, que é a maior expressão cultural que nós temos, que se chama Mar Abaixo. Mar Abaixo, em alusão aos negros escravizados que desciam, especialmente do norte da África, para a América do Sul. E é com essa caixa que se toca, que se dança e que se cantam os ladrões de Mar Abaixo, ladrão de vazão, que era a forma de comunicação que eles tinham. Nossa, é linda. É linda mesmo. Basta chegar. Muito obrigado, governador. Muito obrigado a todos que participaram dessa mesa solene de abertura. Muito obrigado. Tem uma fotografia, por favor? Gostaria de registrar a presença do prefeito do município de Paraty, o senhor Luciano Vidal. Muito obrigado pela presença. Isso. Bom, dando sequência à nossa programação, nós estamos com o horário apertado. O senhor conhece lá, obviamente, né? Uma lembrança do evento. Vai ter. Vai ter outro painel de Amapá vai falar. Muito obrigado. Quem conhecer o professor Álvaro Sardinha de Portugal, que está trabalhando as carreiras da Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Tchau, um bom dia para você. Tá? Opa, obrigado, viu? Obrigado, governador. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tá? Bom, na sequência de nossa programação, vamos agora ao momento solene de assinatura do acordo técnico. Gostaria de convidar a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a senhora Ana Ache. Tá aqui, ó. Os documentos estão todos aqui dentro. Mas eu acho que tem que esperar as pessoas que se pede para as pessoas sentarem. Gostaria de pedir a todos que se acomodem para dar sequência à nossa programação. Por favor. O network fica para depois, no intervalo do almoço. Não adiantou. Lindalha. Não, não é Romildo, não. É o
Carlos, gente. Carlos Pita. Pessoal, vamos retornar, por favor, vamos retornando. Acalmando o coração. A Aspásia Camargo nos ajude. Toca o tambor tá ali, do lado do Romildo. Ô, meu amor. Deixa que eu levo, tá tranquilo. Primeiro é o Carlos, tá? Depois da minha apresentação só que é o Romildo. A sua apresentação é longa? Eu vou tentar fazer curta, né? Então, ela tem uma apresentação agora. Não, gente, calma, não é agora. Agora é o Fórum Oceano. Calma, é o Carlos que vai falar. Tem a apresentação do Carlos, você sabe, né? Eu sei, mas você sabe que tem a apresentação dele. Então, já tá pronta para entrar? Tá pronta logo depois da assinatura. Tá. Gente, então, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu vou iniciar, mesmo o Paulo Protásio estando de costas para mim, falando com a Cláudia Januzzi, eu vou iniciar, mesmo assim. Ó, ele continua. Protásio, querido, vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, muito obrigada. Agora a gente tem, na verdade, um momento que para a gente é muito importante, por isso que eu esperei, né, arrefecer, acalmar um pouquinho aqui o nosso palco. Mas a gente vai estar assinando agora um acordo fundamental aqui para o Estado do Rio de Janeiro e também, né, para os nossos parceiros de Portugal, que é essa conexão da inovação da economia azul do Brasil com Portugal, a partir do nosso estado. Então, eu vou pedir, por favor, para que suba ao palco conosco o Cláudio. Você pode botar só rapidinho ele para mim? Eu vou deixar você anunciar, por favor. Tá bom, ele. Por gentileza, vem ao palco o presidente do Fórum Oceano Portugal, o senhor Carlos Costa Pina, por favor. Carlos, por favor, vem cá. Obrigado. Gente, olha só, o Carlos veio diretamente de Lisboa, chegou ontem aqui e está indo embora hoje. Ele veio para a gente fazer a assinatura desse acordo de cooperação que vai conectar de vez o ecossistema de inovação de economia azul do Rio de Janeiro com Portugal. Então, é uma alegria muito grande que a gente vai estar trazendo para as nossas ações de economia azul do Estado do Rio de Janeiro, em especial para o nosso programa Blue Rio, que a gente vai falar sobre ele em seguida a apresentação do Carlos, sobre essa conexão Brasil-Portugal que fica cada vez mais firme e cada vez mais sólida. Né? Então, a gente vai assinar aqui esse memorando, esse acordo de cooperação. Em seguida, o Carlos vai explicar em mais detalhes como o Fórum Oceano pode estar complementando as nossas ações aqui de inovação em economia azul no Estado do Rio de Janeiro. E agradecer a Lindália, a nossa Renata Ramalhosa da Betaí, por estar sempre fortalecendo essa conexão entre o Rio de Janeiro e Portugal. Obrigada, viu, meninas? Vamos assinar? Obrigado. De novo? Mas tem outra. Tem outra via. Ah, tem. Tem duas vias, gente. Uma fica e a outra volta para a terrinha. Vamos fazer uma foto? Vamos. Vou pegar um acordo aqui, ó. Ali, ó, lá no meio. Ah, legal, querido. Muito bom. Ele é seu. E acho que você pode levar para a última assinatura.
Obrigado. Posso falar? Quer passar a palavra a ele, que ele vai fazer a apresentação. Bem, nesse momento, para a sua apresentação, passo a palavra para o presidente do Fórum Oceano Portugal, Carlos Costa Pina. Por gentileza. Obrigado. Vou fazer daqui mesmo? Pode. Muito bom dia a todos. Obrigado. Tem aqui um pequeno papel que diz, em primeiro, agradecer a Lindália. E, portanto, eu começo por agradecer e parabenizar a Lindália por esta iniciativa e por este convite. Muito obrigado e muitos parabéns. Enfim, agora um pouco mais a sério. E para não cometer aqui o lapso de me esquecer de alguém, eu cumprimento em geral todas as autoridades presentes, autoridades políticas, autoridades militares, autoridades diplomáticas, autoridades civis e todos os amigos presentes nesta conferência, que naturalmente é marcante e será inspiradora face aos resultados que daqui irão sair. Eu iria apenas dar nota muito breve, para não tomar muito tempo e ajudar a recuperar um pouco o atraso aqui da nossa sequência, da nossa agenda, dar um pouco nota do que é o Fórum Oceano. O Fórum Oceano é uma associação de cerca de 160 empresas neste momento, e enfim, com as adesões que estão a ocorrer, chegaremos muito em breve a ultrapassar o número de 200 entidades de natureza empresarial que são nossas associadas, cobrindo os mais diversos setores de atividade. Só para terem uma ideia, o Fórum Oceano é a entidade reconhecida em Portugal pela coordenação do chamado Cluster do Mar, ou seja, pela economia azul, que são, no fundo, ou essencialmente, projetos de descarbonização da economia do mar. E no Cluster do Mar, na economia azul, cobrimos 10 setores de atividade. A atividade portuária, a atividade de shipping, a atividade de pescas, a atividade de aquacultura, turismo, energia, pesquisa hidrográfica e oceânica, regeneração oceânica, biotecnologia e toda a componente de tecnologia associada ao mar, sensorização, recolha de dados e, por fim, também a atividade de gestão da água. 10 fileiras, 10 setores de atividade abrangidos pelo Fórum Oceano no universo de, neste momento, cerca de 160 empresas. E, portanto, para nós olhamos o mar como território sem esquecer de olhar a água como um recurso. O mar como território porque é uma área de expansão de atividades económicas e a inclusão social. O Governador do Estado do Amapá falou aqui há pouco sobre a importância social e sobre a importância de não deixar ninguém para trás e de não esquecer as pessoas, mas também não esquecemos que é fundamental a competitividade económica para, através dela, conseguir garantir o retorno social. E, portanto, mar como território, água como recurso, é, digamos, o lema, é o mantra, se quiserem, do Fórum Oceano. E com um objetivo fundamental. Nas discussões, em geral, sobre a sustentabilidade, há um grande foco da discussão no tema do carbono, e bem, porque é um tema premente. O que nós queremos é também rebalancear a discussão, elevando a importância do tema da água, porque o tema da água e as restrições ligadas à água enquanto recurso no mundo a longo prazo é um tema igualmente importante, a par do tema do carbono, e por isso está a água no centro da nossa agenda. Descarbonização, competitividade económica e inclusão social por essa via são também temas que estão presentes nos projetos acompanhados pelo Fórum Oceano.
Nós conhecemos ainda muito pouco sobre o oceano. O homem já foi à Lua, mas não conhece tudo sobre o mar e não conhece tudo sobre o que está por baixo do mar, por baixo da água. E, portanto, há aqui um desafio estratégico fundamental de pesquisa oceanográfica, de uso da tecnologia e da biotecnologia aplicada ao mar e de desenvolvimento de projetos que, estando no domínio da pesquisa e da investigação científica, sejam depois projetos comercialmente viáveis, dando origem a novas atividades, geradores de emprego e, por essa via, também de retorno social. É também esse um dos focos do Fórum Oceano. Um grande sociólogo do século XX, Ulrich Beck, que teorizou o conceito de ameaça existencial, identificou o problema das alterações climáticas como um problema global, mas, precisamente porque não há um governo global do mundo, requer uma atuação que tem que ser uma atuação local. Pois bem, nós no Fórum Oceano temos consciência muito clara dessa dimensão e uma das preocupações que temos é o de estabelecimento de relações em rede. Relações com entidades, com autoridades públicas e também, e eu diria sobretudo, relações com entidades empresariais, com as empresas que no dia-a-dia, com projetos comercialmente viáveis, criam emprego e geram também, por essa via, retorno económico. E nesta atuação local em rede, o Fórum Oceano tem estado particularmente dinâmico. Há menos de um mês assinámos em Sevilha um acordo patrocinado pelo Governo Regional da Andaluzia. Hoje estamos aqui com um grande gosto e uma grande honra a assinar este acordo com o Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada tivemos em Lisboa um encontro de matchmaking entre empresas portuguesas e uma delegação da Estónia. A Lindália, aliás, ainda hoje falou da Estónia. Vejam só a coincidência. E é precisamente esta uma das vias pelas quais o Fórum Oceano trabalha. Desenvolvimento de relações em rede, no panorama ou numa escala também internacional. Termino referindo 3 projetos estratégicos do Fórum Oceano neste momento. O Fórum Oceano, enquanto entidade reconhecida em Portugal, responsável pela gestão do cluster do mar, desenvolve 3 projetos estratégicos. Um deles, a gestão do chamado Hub Azul. O Hub Azul, que desenvolve no seu âmbito o chamado Hub Azul Deal Room, que é uma plataforma tecnológica que permite agregar tudo o que são dados, informações, um repositório de informações sobre todas as empresas que em Portugal operam na economia do mar, e sejam empresas domésticas portuguesas, sejam empresas estrangeiras que operam também em Portugal. Por uma razão muito simples. A dispersão de informação gera desconhecimento também, porque torna mais difícil o estabelecimento de contactos. Pois bem, nós por esta via, e fazemos-lo de forma aberta, numa rede que é acessível, ou será acessível ao público, informação geral sobre todas as empresas, entidades, autoridades, centros de pesquisa, de investigação, ligados ao mar nas suas múltiplas dimensões. Porque, como vos dizia, se o cluster do mar cobre 10 setores de atividade, este conjunto de empresas abrange todos os setores. Portanto, a Bazul e a Bazul Deal Room como um dos projetos estratégicos do Fórum Oceano. Em segundo lugar, o Portugal Blue Digital Hub. O Portugal Blue Digital Hub é um segundo projeto estratégico do Fórum Oceano, este vocacionado para startups de tecnologia, porque nós temos consciência de que para um maior conhecimento da economia do mar é absolutamente fundamental trazer as empresas de tecnologia para a economia do mar, para a economia azul, para a sensorização oceânica, para a recolha de dados, para a utilização desses dados e para a transformação desses dados
num ativo económico suscetível de ser comercializado e suscetível de ser usado para o desenvolvimento das atividades económicas. Por fim, um terceiro projeto estratégico é o projeto das estações náuticas. Aliás, a náutica no Rio de Janeiro é uma atividade muito popular, pois bem, em Portugal não tem o mesmo nível de popularidade, mas um dos objetivos do Fórum Oceano é também por esta via o de democratizar a atividade náutica, o de generalizar o acesso à náutica por parte da população. E por esta via, por via da náutica, o Fórum Oceano entra também naquilo que são as águas doces, as águas interiores. Precisamente porque, como olhamos a água como um recurso, não faria sentido segregar, diferenciar a atividade puramente oceânica versus a atividade nas águas interiores. 3 projetos estratégicos, 3 áreas de atividade relativamente às quais, com as 10 fileiras, os 10 setores que cobrimos, colocamos a nossa experiência, o nosso conhecimento e a nossa rede, sobretudo, à disposição também do Estado do Rio de Janeiro, na convicção, mais do que na esperança, na convicção de que vamos conseguir fazer grandes coisas em conjunto. Este evento está a ser um sucesso. Muitos parabéns à organização, muitos parabéns ao Governo do Rio por este sucesso. Nós, em outubro, vamos ter um grande evento também em Lisboa. Eu já deixei o convite para que o Rio se associe a nós e possa uma delegação brasileira ter uma presença forte em Lisboa no nosso outono. E, portanto, esperamos por vós nessa altura para dar continuidade a este nosso trabalho. Muitos parabéns, muito obrigado e bom trabalho.